Deu negócio. Aí, caralho, comer, porra! O dinheiro que tu ganhar com isso, você reinveste em marketing, reinveste em marca, tua marca cresce, você gera mais audiência pro teu franqueado. No Sorra do Gol, no quinto negócio saiu. Fala, senhoras e senhores, seja muito bem-vindo a Santos, São Paulo. Hoje o almoço é diferente. O almoço é com 01 do Brasil, quando o assunto é carne e churrasco. O cara tem açougue, o cara tem restaurante, o cara tem marca, o cara tem hamburgueria. Esse é o Netão Bom Bife. O cara é um fenômeno. A gente é amigo, ele tava falando, Alfredo, eu precisava de uma mentoria tua, de umas ajudas, de uma direção. E hoje a gente veio fazer o Advisor aqui em Santos, almoçando, conhecendo essa estrutura maravilhosa, açougue, parrilha. Então, bora que essa carne que tá mal passada vai ficar no ponto depois da mentoria. Vem comigo. Nossa, mano. Aí, todo mundo ganhou um negocinho aqui pra gente entrar no açougue. Você não precisa. Por que não precisa? Veio de fábrica, irmão. Vambora, veio de fábrica. Vamos. O homem é importante aí, ó. Isso aí tudo aqui é linha de produto do Netão, ó. E aí, galera, tudo bem? Tudo bem? Bom. Netão corta carne mesmo? Netão corta carne mesmo? Corta mesmo? Sabe usar faca? Aquele lá? Não? Ou é de Instagram? O homem é bom? Não tô sentindo firmeza não, hein, mano. Não senti firmeza não, hein. Ah, Nicolau, o que tu gosta? Salsichão. Tchau, valeu, Bruno. Obrigado. É aqui que é o açougue mais bonito do Brasil? Tudo bem, Rosa? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, Luiz? Tudo bem? Olá, tudo bem? Isso aqui tá com cheirinho de quem tá fechando franquia. Cara, você não! Ontem! Ele já... Cheirinho de quem tá assinando franquia. Hoje vai fechar mais uma ainda. Ele tá comprando mais uma. Não posso falar então. Hoje ele vai comprar mais uma unidade de um terceiro. Ontem eles compraram 3 unidades novas, eles vão pra 7 unidades Caralho, agora. mano, tá próspero, hein, mano? Caralho. Tu sabe que esse é o sucesso da franquia, né? Exato. crescer Quando com o quem mesmo tá franqueado, é isso aí. dentro. E eles são os primeiros franqueados. Sério? 01? 01. Conta a história pra eles. de Me como conta a que história vocês aqui, pô. Vai aparecer no YouTube, bora. Vem cá os dois. São casal? Somos. Porra, meus pesos, me empreender com a mulher deve ser foda. Você é melhor do que a gente acha, do que a galera acha. Tô brincando. Qual é o teu lugar de potência nessa sociedade? O que você faz na sociedade? Eu cuido mais da parte administrativa e ele é mais operação. Então tu corta a carne e você conta o dinheiro. É isso aí. Uma equação boa. Mas como é que foi essa história? Você já conhecia o Netão? Como é que... A gente sempre foi cliente dele há muitos anos e quando inaugurou a hamburgueria, foi logo depois da pandemia, né? E aí na pandemia a gente se intensificou muito porque ele começou a vender os kits. Então kit pro jantar, kit pro almoço. E aí a gente comprava... Todo dia. Todo dia. Eu colocava um alarme no meu celular. Ele liberava os kits meio-dia. Vendia Então, 200 dia. kits em 2 minutos todo dia. Que animal. Deixa eu Né? terminar a história, que é legal. Aí no... Que eu nem sabia, eu vim descobrir, eu vim começar a conectar tudo, Agora. tipo, há um ano e pouco atrás. Não, mas já tá muito de franqueada há 3, e eu não tinha conectado que era a Luísa que pedia no açougue. A gente pegou os 100 clientes que mais compraram kits durante a pandemia e mandamos o hambúrguer antes da inauguração da hamburgueria, na pré-inauguração, pra eles darem feedback pra gente, já gerar mídia pra gente. Tu é muito bom. Você é muito bom. Pegou esse insight aí, né? Pegou esse insight. Isso aqui Eles foi comeram porrada. um hambúrguer que foi na pré-inauguração da hamburgueria. Aí depois... Bom, e aí a gente deu uma série de feedbacks, porque eles pediam feedback, a gente deu uma série de feedbacks. E a gente falava, né? Quando você quiser abrir franquia, a gente quer abrir franquia. Mas assim, cara, a fila era de milhares de pessoas. E aí, um belo dia, tava passando perto, o Netão postou um history do B-Day. Um Do hambúrguer. B-Day, e a gente com o celular conectado no carro não estava com som. A gente, ouviu falando do B-Day, tipo, escutou, tava na escrita, na legenda, a gente falou, vamos passar lá pra provar. Só que a gente não escutou com som. Quando a gente chegou na loja, o que aconteceu? O Netão tava lá. Só que não era o dia da inauguração do lanche. Ele não tava fazendo o lançamento do lanche. Ele só tava falando que depois... pré-lançamento do lanche. Isso. A gente chegou lá pra provar esse lanche, que não tinha. E quem tava lá? Ele. Tem as coisas da vida que é difícil contar, né? Não dá no Excel, né? Não dá no Excel. Aí eu Não vi- tá na landing page a parada dessa. Pô, Neto, e aí? Aí eu vendi a primeira unidade de franquia pra eles esse dia. No dia seguinte. Aí foi isso. Aí ele falou, não. A gente falou, a gente aproveitou, né, a deixa, falou que a gente se inscreveu, só que ninguém entrou em contato. Ele falou, vocês vão fazer o que amanhã? Foi
Nada, agora Falou nada. no churrasco. Aí ele falou, então vem aqui amanhã que a gente vai ter a primeira reunião com os interessados na franquia. E aí foi. Aí vendeu apartamento Isso para aí. abrir. Começou com com o meu mobiliário da unidade de Santo André, de São Bernardo. Eu falei, ó, não precisa comprar mobiliário que eu tiver lá, você pega, você me paga depois que abrir. E hoje 7 unidades de hamburguerias. 3 anos que foi. Foda, foda. Essas são as histórias que constroem Brasil de verdade, galera. Isso é empreendedorismo raiz. Não é de palco, de Instagram, não. Foda. E 7 é o número que dá pra ir pra 10, não dá? Eu não sei, tipo... Não fala muito não, que ele vai lançar um sino aqui. Traz o Ciro! Traz o Ciro! Se você reparar, eu tô um pouco sem voz hoje, eu tô no prédio sim. Ontem a gente fechou 12 unidades de franquia de hamburgueria só com os franqueados que estavam lá dentro e que são bons. Que você me contou no Vale, que tu falou. Isso. Falou, pô, vai ter uma ação... Vou vender de 8 a 10 franquias para meus franqueados que já estão, que são bons. Acabou indo 12. E como é que é esse modelo? Você escolhe o lugar e aí você pergunta quem quer? Não, Ou você o que pergunta quem acontece? quer e procura um lugar? A gente tem o plano de ir para 60 unidades abertas no ano que vem. Eu tenho 30. São Então, Paulo. Brasil, Tá. só de hamburgueria, que aí Tá tem bom. mais 50 de açougue. Qual que é a minha ideia? Crescer dentro da rede, porque eu tenho muito operador bom, a galera é muito pró. Então, eu fiz uma oferta para essa galera lá dentro da nossa convenção ontem. Então, uma oferta especial para ela, tipo, um evento de Entendi, um lançamento presencial. Porque, porra, eu colocar galera que já sabe operar muito bem para abrir 30% do que eu quero crescer ano que vem, eu vou crescer consolidado, estruturado. Fora que já tem agora 5 unidades já em implantação para o ano que vem, que também são de franqueados. Então, das 30 que eu quero abrir o ano que vem, 15 eu vou crescer já dentro da rede. Então, só tenho 15 para vender de gente de fora, que eu tenho que fazer todo o processo seletivo, ver se está no perfil, se não está, e assim por diante. E aí, como ontem o pessoal se empolgou, eu vendi 12 unidades, eu acabei soltando o stories, né, que estava vendendo lá e quem queria fazer o G4, quer dizer, quem queria fazer, quem quer entrar, então tem o link rodando lá e acho que a meta do ano que vem já vai ser batida, talvez. Tu viu que eu vim com a roupa igual a tua pra gente ter um Cara, rapport? eu tô combinando. Só errou o tênis, pô. É só pra gente tentar fazer negócio hoje. Será que eu te dá? Pô, pelo menos ele esse maluco, sei lá, me dá a franquia, alguma coisa tem que acontecer. Tamo junto. Obrigado, Lu. Obrigado, Lu. Parabéns, hein, galera? Parabéns, hein? Pela história, principalmente, de resiliência, de empreendedorismo. Porra, muito maneiro. Cara, já que você no Vale não perdeu dinheiro pra mim de jeito nenhum... Aí, tá vendo? Você já começa errado. Calma, eu não tô perdendo. começando errado. Temos Você que não ganhar deixou... todo mundo. Olha só, como você não perdeu um dinheiro pra mim, não deixou de tomar um dinheiro no Vale, eu saí na frente e trouxe 2 caras trogloditas pra tu perder o dinheiro na carne. Então, assim, de qualquer maneira tu vai perder um dinheiro, entendeu? Essa é a minha matemática, entendeu? Mas o Vale não é investimento? Como assim perder dinheiro? Não, você é mexer no bolso, entendeu? Ah, Então, entendi. eu não consegui chegar no teu bolso financeiro, não consegui fazer permuta de carne. Falei, porra, segunda-feira... Perguntou assim, quem é o meu amigo que come mais? Falei, terça-feira eu mandei... Dudu, você já vi comendo aqui sábado. Vem cá, chega aqui. Você tá bom, irmão? Terça-feira... Ah, o tamanho do braço do cara. Esquece, a gente vai ter que encher todo Manda esse matar os bois, compartimento. põe lá porque eu vou descer. Ô, Jô, Agora, olha só, vamos começar fazendo um negócio grande. vamos fazer negócio depois do almoço? Vamos também, mas esse agora eu vou começar aqui pra gente já ganhar tempo. Eu costumo trazer as pessoas na parrilha, elas almoçam primeiro, depois a gente sobe aqui. Mano, esse golpe da barriga cheia, ele funciona, mano. Muito. Sala gelada e barriga cheia funciona. Quer um cafezinho? Olha, o cara tá com limoncello, o cara é uma máquina. O cara é uma máquina. Se você come ou ingere, tem netão. Tem netão. O Lincoln tem um negócio da China lá de levar a galera. China Link. Isso. Qual era a ideia? Não, a ideia é que você teve agora, né? Não era a ideia, né? Eu sou um cara que tem a ideia, né? Você porra, fica calado. Não, se a gente não tem articulada Aí que aqui. tá, tu desvaloriza a ideia. Imagina se a gente estivesse planejando essa ideia. Ele ia ficar muito calma. Eu vou te falar, ó. O Júnior já falou de você, o Thiago já falou de você, o Mamedo já falou de você. Você veio aqui com o Marcel e até agora não apresentou nada. Alfredo que Escuta, sai de São Mas a Paulo ideia é boa. pra conectar Calma, nós dois que foca em estamos mim. aqui. Olha o que esse cara tem de poder. Olha só. Em outubro, Bonito o relógio, hein? eu vim em tua homenagem, que tu sabe Caralho, que tu tá com isso, você tá viciado eu não fui pra nisso. casa ainda. Olha só. Eu acho que a gente vai construir uma história aqui. É isso, porra. A Eu gente vou vai fazer. inspirar o Não Brasil, é pelo dinheiro. cara. É isso. Vambora, vamos fazer. Vamos construir isso. Tá fechado. Fechou. Te amo, cara. Também. Fechou. Fechou. Deu negócio. Aí, caralho, vamos comer, porra.
Vai comer hambúrguer ou churrasco? Hoje, É. a gente vai comer tudo que tiver. Bora, vamos a gente comer. veio pra dar prejuízo. Aí, meu parceiro, seu aniversário hoje, te dar o meu boné de presente. Aí, moleque, tamo junto, viu? Obrigado, viu? Esse moleque não sai daqui, hoje tá comemorando aniversário aí. Então ela nasceu de um propósito, de gerar emprego. Cara, tinha 4 caras, precisava mandar eles embora. Eu falei, não, vou montar uma hamburgueria. Aí montei a hamburgueria para preservar os empregos. Na sexta-feira já eram 22. Hoje já são 1000. Ontem a gente fechou a abertura, a gente concretizou que vamos abrir mais 12 unidades. A gente vai gerar mais 400 empregos só com essas unidades de ontem. E quem é o perfil hoje do franqueado que bomba? Que se o cara aparece na tua frente, tu sabe, dá certo. Cara, é quem vai pôr energia no negócio. O cara, para montar a hamburgueria, ele tem que ter o tesão de fazer. Não é um CDB, que ele vai colocar o dinheiro lá e vai ficar rendendo. Ele tem que ir lá operar. Ele vai ter que visitar a loja. O Carlos e a Rosângela e o Otávio são 3 sócios. Um é financeiro, um operações e o outro expansão, um outro comercialzão. Os caras, cada um toca o seu lugar. A Rosângela todo dia passa nas lojas dela. E tem muito casal como franqueado? Tem, bastante. É um perfil do franqueado brasileiro, né? É. Casal. Então, é que a hamburgueria a gente consegue escalar várias unidades com o mesmo franqueado. Agora, já no açougue, o modelo ideal é um casal que vai ficar no açougue. É o balconista mesmo, o varejista. É o varejinho Ah, mesmo. é bem mais difícil. É mais difícil de achar E o você cara. converte açougue? Tipo, já tem um açougue aqui nesse bairro, pô, eu vou fazer ele virar netão ou não? A gente ainda não fez nenhum, porque quando geralmente o cara quer a conversão, ele já tem muito vício que a gente não consegue adaptar. Então, nas entrevistas, a gente acabou declinando todas as vezes. Entendi. Vários já procuraram. Não é nem mais uma oportunidade isso. Hoje não é. Hoje Mas, não é. Netão, mesmo com as redes grandes de supermercados, o açougue ainda faz sentido? Faz. Cara, onde que você compra pão? Na padaria ou no supermercado? Na padaria, porque ele é especialista em pão. E aonde você vai comprar carne pro seu churrasco? No supermercado ou no Netão, que é especialista em churrasco? Quem realmente gosta vai comprar no É isso. E o brasileiro gosta de carne. Gosta. O cara que vai comprar o churrasco que não dá valor, ele vai no mercado e compra lá qualquer carne, como o cara compra qualquer pão, ou às vezes por condição financeira também. Agora, o cara que dá valor pro churrasco, ele vai procurar uma loja Carne é tipo especializada. vinho, mano, eu acho. A galera já... Prazer é o meu, irmão, de comer essa carne maravilhosa. Esse aqui é o flat iron. Já gostei, Ele tá? é retirado do ombro do boi, de dentro da paleta eles conseguem tirar o flat iron. É o segundo corte mais macio do boi, só fica atrás do filé mignon. Porém, ele é mais saboroso que o filé mignon, porque ele tem um marmoreio que quando assado derrete na carne e dá um sabor diferenciado. Gostei, vou Esse querer. é o David. Esse aqui é a parte nobre do acém, né? Vamos dizer que é a melhor parte do acém. Rico em marmoreio, quando assado também dá um sabor único na carne, que esse branquinho aqui derrete tudo e fica um sabor sensacional. Gostou também? Gostei, vou querer. Essa daqui é a esse, fraldinha red. esse não tem como, seria uma Um desaforo, desavença, seu- uma desavença não ter uma fraldinha na O mesa. Henrique tá um pouco nervoso que tá na frente da câmera, na frente O Nicolau tá salivando, tranquilo, mano. pai. Tá suando, Henrique. Calma, pai. O Henrique tá suando. Põe a mão nele pra você ver quando tá suado. Fica tranquilo, pô. A fraldinha red, sem aquela capa de gordura, né? É sensacional, uma carne magra. Perdeu o É a pitch mais de vendida venda. da casa. Você recomenda essa? Vamos querer então. Bife de tiro, chorizo cortado ao contrário, que fica com as fibras rompidas, muito mais macio, algodão doce bovino. Vai? Nossa, olha esse pitch, Põe mano. também. Olha Não, esse os caras são pitch, bons de mano. pitch, são treinados, é que ele ficou nervoso. Não, mas essa tua aí... Chouriço, baby beef e picanha. Vai querer? Vamos comer. Vai querer. Manda um de cada lá, só que tem mais uma coisa, vem cá. Vem aqui. Eu gosto quando movimento, quando Vem chama. aqui, vem aqui. Sempre algo especial quando chama. Vem cá, vem cá. Cara, Hoje eu vou abrir uma exceção, hein? Vou Nossa, fazer eu gosto algo de exceção. especial Eu aqui, gosto de ó. exceção. Ó. Isso aqui vem até na caixa preta, ó. Que isso, mano? Wagyu A5 importado do Japão. Tu vai meter essa? Pra tu, carai. Vê aqui, R$1.200 a carne. Tu vai meter essa? Isso aqui, Melhor carne do açougue. isso aqui minha mulher não É uma deixa eu comprar iguaria. não, mano. Eu sei que não. A mulher me Relaxa. proíbe. Fala que a gente não tá nesse patamar ainda. Aí, o cara tem tudo, galera. O cara tem maionese, o cara tem linha de produto. O cara é um fenômeno. Vocês têm que entender.
E tudo com o rosto dele, hein? Tudo com o rosto dele. O meu trabalho hoje aqui vai ser muito fácil. Meu trabalho vai ser dar uma motivada só, uma focada, lapidadinha. E motivação me falta. Esquece. Tô motivado. O cara não para. E aí, bora? Tá pronto pra isso? Pronto, eu nasci pra isso aqui. Vivi pra isso aqui. Netão, isso aqui é diferente, hein, mano? Cara, isso aqui é um dry aged. Isso aqui é uma carne maturada a seco. A gente tem uma produção de animais bem especial, que são pra vir pra cá, são animais criados com substrato de cervejaria. Caraca, que loucura. Então eles comem capim, depois eles vão para terminação e confinamento com substrato de cervejaria. Então ele come malte, cevada, dá mais maciez, dá mais sabor, dá uma cobertura de gordura e mais marmoreio na carne. Isso é o auge da carne? É o auge da carne. Mas muda sabor, o que muda? Muda totalmente. Você vai comer hoje a carne a carne que a gente faz aqui é dos mesmos animais. Tá. Carne mais macia, mais saborosa, mais suculenta e harmoniza melhor com uma cerveja ou vinho. Aí aqui o que a gente faz? Uma segunda etapa. Deixa essa carne aqui por 30 dias descansando, onde ela cria uma camada protetora, que é essa casca de fora. Parece estar ressecada, mas não tem nada a ver. Tá ressecada, porque aqui a gente tem temperatura controlada, ventilação constante e umidade controlada. Então a gente consegue fazer com que o ar vá passando, vá roubando a água da superfície e a gente faz essa casca. Essa casca protege a carne de proliferação de bactérias. E dentro ela vai maturando, ficando mais macia e ganhando nota de sabores de queijos, nozes e assim por diante. Então isso aqui é um dry aged, é uma carne com outros sabores que você não está acostumado a ter numa carne. Então uma experiência diferente, como aquele vinho que é colhido de uma maneira diferente, com aquele terroir diferente, aqui a gente tem coisas bem especiais. E você acha que o mercado de carne está crescendo no mundo? Muito, muito. A carne não para. Essa parada de vegano aí não mudou nada. Esquece. Base da alimentação é carnívora. Acabou. Não adianta. A principal fonte de proteína é... Qual foi a peça de carne mais cara que você já vendeu? O Wagyu A5 do Japão que você está comendo. Isso aqui não é o nosso dia a dia do açougue. A gente vende carne reserva, a gente vende linha mais populares, com custo-benefício, menos valor agregado. E isso aqui é o Top do top. top do top para fechar negócios de milhões. Vambora, já tá me convencendo já tô quase abrindo a franquia de hambúrguer. Tá mal. Mas você falou, Netão, você podia falar até pro vídeo todo o que é aquilo que tem Wagyu A5, A4, A9, tipo, você falou aí, explicou, não? A1, A2, A3, A4, A5. A 5 é a maior classificação. É o melhor. É o melhor, a melhor qualidade de Wagyu. E aí depois ele vai para a classificação de marmoreio, que é BMS até 12. Esse é um 12. Ô, vê o que você acha desse vinho aí, se vale a pena a gente abrir. O cara tá com a nome... Não. Eu não entendo de vinho não, mano, mas tem teu nome. Deve ser bom, né? Deve ser bom, mano. E me conta, qual é o teu maior desafio hoje, tu acha, assim? Qual é a parte do business que você fala assim, pô, mano, isso aqui eu queria melhorar, pô, isso aqui eu acho que eu tô dando mole. Cara, na verdade, a única coisa que eu visualizo, assim, do total, que a gente perde muita oportunidade, é não trabalhar essa parte de infoproduto, de mentoria, imersão, e a galera pede muito pra mim. Mas assim, abre o meu Instagram todo dia, você vai ver dezenas e centenas de mensagens. Só que como o meu foco está nas empresas, eu acabo deixando isso meio de lado. Então a gente até construiu lá no Plano Perfeito um plano para que a gente fizesse a escalada desse produto digital para que fomentasse o açougue e a hamburgueria. Mas como eu estou muito focado e estou muito dentro do açougue e da hamburgueria, me falta o braço ali para cuidar dessa parte do digital. Então, falta um braço para me ajudar a montar um time comercial, um time de mídia. Eu ainda, e aí talvez seja onde eu preciso melhorar, tenho um time muito próximo a mim. Então eu tenho um baita de um time nas franquias, eu tenho um baita de um time aqui, eu tenho minha gestora aqui, eu tenho 4 gerentes aqui muito bons, tenho lá um executivo de novos negócios bons. Nas franquias eu tenho um time de plantação incrível, um time de operações incrível, um time comercial incrível, mas eu não consigo me organizar para montar um outro time porque eu estou muito envolvido com eles. E eu ainda não acho, e às vezes é o que eu não sei, e aí realmente é uma dúvida minha, que eu até hoje eu não sei te falar. Se está na hora de eu ter um CEO no negócio para me ajudar, se ainda não está na hora, eu acredito que não. Eu acho que eu ainda tenho que Eu acho que tu precisa de um CEO, tu precisa de um cara fora de operação. Isso eu tenho. Para olhar, então, mas talvez você precisa de um nível acima, de um VP operacional, um cara que vai conseguir estruturar o teu negócio e
e a gente pode até usar o case dele, porque ele fez isso, estruturar os negócios com mais independência, porque provavelmente você está no jogo de cobertor curto. Você foca na hamburgueria e o cara do açougue sente que você está distante, você só fala da hamburgueria. Aí você foca no negócio, então você está toda hora alocando, você é um cara de muita energia. Porra, você faz o que ama, dá pra ver. Dá pra sentir que você ama isso aqui. Se você pudesse, tu ficava aqui no salão o dia inteiro falando com a galera. A gente desceu, ele já foi falar com quase todas as mesas, tirou foto e tal, já pegou presente pra um cliente. Então o que você precisa, eu acho que é definir muito bem as tuas caixinhas para que você comece a entender, porque no final do dia, produzir conteúdo hoje para você é um trabalho. Produzir conteúdo vai vender franquia hoje, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos. Tem uma série de coisas que eu acho que se você não começar a subir o nível das pessoas, eu passei lá, né? O time, deu pra ver, tem um time júnior ali, tem um time mais novo. Eu acho que você ter essas caixinhas bem definidas, ter uma pessoa do teu lado, como eu tenho o Nicolas, que, pô, vai produzindo tempo pra você ficar no teu lugar de potência a maior parte do tempo. Eu acho irresponsabilidade sua não ter algo digital hoje, de mentoria de digital. Porque isso, no final do dia, faz parte do teu ecossistema. Vai ter muito franqueado top que o cara vai virar teu franqueado por querer aprender contigo para fazer no restaurante dele, na hamburgueria dele, não sei o que lá. Então vai virar um canal de aquisição, vai virar um canal de monetização. O dinheiro que tu ganhar com isso, você reinveste em marketing, reinveste em marca, tua marca cresce, você gera mais audiência pro teu franqueado. Então é muito nítido, com o Netão hoje, no posicionamento que ele tem de mercado, a parte educacional, de influenciador, etc e tal, gerar valor pro negócio. Então imagina você, garoto propaganda de uma empresa de pagamento. Imagina você lançando uma solução de pagamento para açougues, para hamburguerias. No final do dia, tudo que de dinheiro e de imagem que você está fazendo aqui está te gerando lead de franqueado, está te gerando dinheiro para investir em marketing. Na minha opinião, é só uma verdade universal que você já criou e o que o teu cérebro, quando vê, pisca lá dentro, está desfocando. Se o teu cérebro entender, assim como o empresário que, porra, a gente, que conteúdo vira canal, eu entendo que aqui é trabalho, é tão importante quanto uma reunião estratégica, você começa a colocar aquilo e gastar energia e começa a aceitar aquilo e fazer direito. E é muito normal, porque cada fase do negócio vai ter essas coisas, você vai ter esse sentimento. Ah, isso aqui é bullshitagem. Ah, eu não deveria estar fazendo isso. No G4 tem uma história clássica que o Thales queria acabar com o podcast. Falou, isso aí não gera resultado. Hoje no G4 Vale, quando eles falam, quem ouve o nosso podcast? 99% levanta a mão. Qual outro lugar que teu cliente te ouve 2 vezes na semana, 40, 50 minutos? O podcast eu não consigo atribuir muita venda direta a ele, mas dentro da minha estratégia, que é influenciar o cliente para ele querer me comprar, ele é fundamental. Então acho que quanto mais o Netão for educador, quanto mais o Netão for influenciador, as marcas certas, vou fazer parceria com uma marca de software, talvez isso não combine. Mas se você conseguir entender o que combina e o que você pode usar da tua influência para melhorar a condição do teu franqueado de pagar, então imagina tu negociar um contrato com uma maquininha de cartão. Eu fiz agora, por exemplo, com o iFood. Você usa você como ativo, melhora a condição do franqueado, cria diferencial, ganha dinheiro, ganha visibilidade. A gente tem isso com alguns parceiros já. Com a Heineken, eu sou embaixador da marca e tem uma condição especial muito agressiva para as franquias. Com o iFood, a mesma coisa, e mais algumas outras marcas. Então, eu como embaixador sou um ativo da marca, que vou lá e consigo condições comerciais. Você ganha, o seu franqueado ganha, o negócio ganha. O digital, na minha opinião, vai ser exatamente isso. Eu só não conseguiu materializar isso no infoproduto, ou na mentoria e tal. Porque no final do dia, sempre tô com o pé para ir e não vou. Tu já foi para a verdade universal. Eu tô sempre com o pé pra ir e não vou. Porque eu falo, cara, mas peraí, e o tempo? E o tempo? E o tempo? Querendo ou não, eu já entendi o jogo que aonde eu mais dou resultado pro meu negócio é na frente da câmera. Beleza? Beleza. Eu trago mais cliente, tal. Só que os meus negócios são a extensão do que eu faço aqui. Então, todos os meus negócios são a experimentação do que eu faço aqui. E eu, ao contrário de muita gente, eu não nasci influencer. Eu nasci empreendedor e virei influencer para divulgar meus negócios. Eu já tinha o meu açougue quando comecei a fazer vídeo. Eu comecei a fazer vídeo para fomentar o meu trabalho, para criar um público consumidor para o meu trabalho. Como você lá no podcast, você está criando um público consumidor para o G4. É isso. Não há venda direta, mas você está criando um ecossistema. Está aprendendo, está criando, está ensinando. Exato. Então é exatamente isso que eu faço.
Eu só não consigo hoje falar assim, cara, vamos parar, vamos fazer as reuniões, vamos elaborar um time, vamos desenhar a mentoria, vamos não sei o que. Ela fala, cara, eu não consigo, eu pessoalmente, destravar de gastar essa energia, sabe? Mas você não acha Porque a minha energia tá tão canalizada aqui, Eu sabe? concordo, e você não tá errado. Eu só, Eu só de acho verdade, que é eu um não tô valor falando que eu não, muito quero, forte. que eu não quero mudar. Eu acho que, se você for reparar, eu conversei lá com o Plano Perfeito sobre isso, com o Thiago Negro, com o Érico, com o Ladeira, tô conversando com você sobre isso. Ou seja, estou realmente visualizando que estou deixando uma oportunidade e talvez isso é onde eu tenho que melhorar agora. Pra mim, eu tenho convicção, mano. Você tem que pegar um sócio bom. Ele já quer ser meu sócio de novo. Esse cara já me ofereceu umas 30 sociedades, cara. Olha só, eu não tô nem falando que sou eu. Você tem que pegar um sócio bom que vai trabalhar para você. Você não tem que ter um cara que trabalhe com você. Nem eu, nem você temos tempo para isso. A gente tem que achar um cara bom de infoproduto, que vai pegar, vai ficar te apresentando as coisas e você simplesmente vai falar, pô, isso aqui é legal, isso aqui vamos fazer, isso aqui vamos fazer. Não é para você construir, porque você tá numa velocidade que você não pode pegar no carro de Fórmula 1 e falar, pô, vou atender o telefone. Pô, tá foda, é isso. Esse é o tipo de coisa que você precisa ser o Netão produto investidor. E digo mais, eu acho que você tá num tamanho que quem entrar contigo tem que entrar com dinheiro, tem que entrar com risco. Você tem que entrar com a tua imagem e esse cara tem que te lapidar. Esse tipo de produto, ele tem que, nessa fase, comer menos energia tua. É só isso que você precisa. Aonde vai estar a crença limitante? De você confiar nessa pessoa. Só preciso fazer um adendo aqui. Falou que o time é júnior. Hoje a gente tá com aquele time lá, que você viu, é o time de atendimento de WhatsApp, tá? O time de lá que tava no almoço. Não, eu sei não, é porque o pessoal vai ver e vai falar, caralho, eu sou júnior. Ali é o pessoal que só cuida do açougue de Santos. Do lado direito é a galera, aquele só pra açougue de Santos. A galera do lado direito é que faz financeiro, RH, departamento pessoal, gestão daqui. Explica pra gente, o que é aqui então? Aqui tem um açougue e mercado do Açougue, lado. Aqui a Os parrilha. teus açougues são todos assim? Não, loja? são menores. Ah, tá. Aqui é a matriz, 01. Então tem um açougue, Tem um açougue aqui. Tem uma aqui a parrilha. Do outro lado da rua, hamburgueria. só existe essa. Aqui em Santos, só. Parrilha só é existe única. essa. Quer comer a Beleza. parrilha do Netão, vem pra Santos. Hamburgueria ali e aqui em cima Hamburgueria. frigorífico. No primeiro andar, que a gente não passou, é a desossa, frigorífico, manipulação, etc. Segundo andar é a parte de vendas, comercial, RH e EDP. E aí a gente tem a sede das franquias, Que é escritório. que é escritório. Aí eu tenho CFO, galera E aí é São forte. São Paulo. A galera gostou da ideia de poder ficar mais perto de mim. Então, se a galera não comprasse essa ideia, a gente não ia mudar. Todo mundo resolveu mudar para poder estar mais perto. Eu falei, puta, vambora. E eu não sou líder que só alisa não, viu? Eu aliso, mas a hora que tem que corrigir, tem que corrigir. Então, assim, tem um time foda, viu, brabo, tanto nas hamburguerias quanto no açougue. Só pode deixar o adendo aqui e aqui no açougue também. Qual é, moleque? Ó, eu tô com o Netão aqui. Vou conectar vocês, tamo junto. Valeu, tamo junto. Abraço. Mais um negócio que o Alfredo se envolve. Cara, o Alfredo é foda. Ó, se você não tá no G4, você deveria estar. O maior clube de conexões do Brasil. Eu faço esse merchan, velho. O cara é uma máquina. Agora vamos ligar pro outro pra abrir concorrência. Esse eu sou sócio da empresa dele, sou investidor. Mas é porque, vamos lá, isso é legal a galera gravar pra galera entender como é que eu funciono. Eu sou um cara, irmão, que eu prezo na verdade. Eu trabalho na verdade. O Lincoln me conhece, a gente já conviveu. E eu sou o cara do negócio. Então eu não sou o cara do, exclusividade aqui, ali, não. Eu sou o cara do negócio. Eu acredito que o perfil que você me narrou, opera muito bem. E vai te gerar valor para te deixar motivado a participar da parada. Eu sou investidor da mas é um outro perfil, mas eu acho que você tá numa fase e de um tamanho que você vai ter que conversar com dois. Tá bom. Então eu já vou ligar pro outro pra gente poder conversar com os dois. Bora ligar. E depois a gente vê o que a gente bota no vídeo. Olha aí, ó. Você tem que tratar defumado. Pode ir, Ricão. Ó, E aí? eu vou te ser sincero. Vim fazer a mentoria com o Netão pro meu YouTube. O Netão me contou aqui os desafios dele para lançar produto digital dele. Ele quer lançar. Eu conectei ele com
mas você tá num tamanho que você vai ter que falar com os dois. É isso, irmão. Eu tenho que jogar do teu lado, irmão. Você não me chamou aqui pra te ajudar? Bora. Então não é o que eu invisto, aonde eu ganho. Não é, meu irmão. É pra te ajudar, é pra te ajudar. Eu vou sempre falar a verdade, irmão. Você tem que estar defumado. Vamos ver, vamos ver. Agora é o seguinte, galera. Tá no YouTube também. Se eu acertar no fornecedor e o Netão porrar, o episódio 2 o pai vai ganhar um relógio. Fechado. Fechado. Não, tá fechado. E é relógio, né? Fechado. É Rolex, não. Inclusive, só pra documentar isso, agora a gente troca de relógio. E aí, se der negócio, eu te dou outro. Troca esse comigo. Só pra documentar. Ah, o dele é falso. Já pensou o Bruno com falso? Esse é lá da Private. Ah, então não tem 100% erro. seguro. O meu também é da Private. Também tá 100% seguro. Qual tu gostou mais? Eu gosto dos dois. Então é bonito, mais esportivo. É que esse é meu relógio cinza. Eu gosto de ter por cor e por marca. Eu e esse cara aqui somos viciados em relógio. Também. Pode ser teu, na parcela, O quê? o relógio. Acabamos de trocar o relógio pela câmera, cara. Você não viu, não? Tava sem gravar nesse momento. Acabamos de trocar de relógio, cara. Não. Isso aí vai ter episódio em breve, episódio na Private. O império que tá sendo construído. Esse é o título do episódio. Cara, e os caras são gente boa, hein, Pô, meu? tá maluco. Os meninos são trabalhador demais, cara. E aí, Nicolau? E aí, Nicolau? Tá aprovado? Nota. Nicolau vai dar nota pra pão de alho. Nota 0 a 10, pão de alho. 10. Coxinha. 10. Tartar defumado. Eu amei o tartar defumado como ovo, então não é tua Vai ser receita 8. completa. Vai ser 8. Exatamente. Tá bom. 8,5. Agora, cara, mudando de assunto, tem um cara que você fez virar um case aqui, cara. O Abner, velho. O que você fez com esse cara? Você transformou o cara, velho. Ele foi lá, bateu contigo, e aí ele voltou, falou, cara, o Alfredo falou pra eu colar em tu, não sei o que lá, faz uma mentoria comigo. Aí eu fiquei naquela, pô, quanto você paga, quanto não paga, só que eu falei, cara, não tem como dar uma mentoria individual pro Abner. Fiz uma reunião com ele e falei tudo que eu podia falar pra ele, assim, tipo, de insight. E aí, basicamente, o que ele falou pra mim que ele aproveitou do dia é, velho, tá com vontade de gravar, não tá de bom humor, não tá, foda-se, pega e grava. Foi só o insight que eu dei. Só que você fez um plano pro cara de vida. Você mudou a vida do cara. Ele é outra pessoa, ele é mais bem-humorado, tá ganhando mais dinheiro, tá mais feliz. Você mudou a vida do cara, velho. Parabéns, cara. Gente boa. Parabéns. Beijo, Abner. Na próxima você tem que vir com a gente pra pagar a conta. Ah, peraí que eu já ligo pra ele agora pra ele me pagar a conta. Nossa, Nicolau. Representou, né? Aí, na moral, Já botou sal ou não? Tá sem sal. a gente merece uma salva de palmas aqui que um amigo representou. Meteu o buffet. Obrigado. Não, e o Douglas também representou. Salve de palmas pro Douglão. Aí, Doglão. Olha aí. Só o salzinho. Tá maluco. Wagyu, importado do Japão. A casquinha tá foda, né? Brinda sim? Cheers. Meu Deus do céu. Assim, quando o Alfredo não esquece. Negócio aqui. Fecha o olho pra comer isso, cara. Pegou? Cara, diferente, hein? Sinistro, meu irmão. Bom, já almoçou? Comeu bem? Comi bem. Trouxe o Wagyu, melhor carne do mundo. Valeu a pena? Valeu, mano. Gostou da visita a Santos? Essa visita foi boa. Cara, Temos fechamos o negócio da China. Fechamos o negócio da China que a gente vai criar uma história animal. A gente vai pra China com o Netão, com a China Link, pra achar um produto pra fazer R$1 milhão. Ponto. Não é que a gente vai abrir a empresa, não é que a gente vai fazer nada. A gente vai achar um produto e vender R$1 milhão. Vamos fazer uma empresa do mercado digital patrocinar o lançamento desse cara. Então ele não vai ter problema societário, que eu vou estar como advisor do negócio
ajudando a uma plataforma digital comprar o lançamento dele, inédito. Já viu isso? Essa foi Inédito. massa. Essa, quando sair, a gente documenta de novo. Inédito. A gente documenta. Eu vendi o Netão para uma empresa de lançamento para ele não se preocupar e os caras se preocupar, sendo que ele vai fazer negócio com uma empresa e não com uma pessoa, uma agência. Então a responsabilidade da agência é dos caras. O Netão tá fazendo negócio com empresas grandes, para ele ficar seguro, tranquilo. Falta o terceiro negócio. Há muito tempo, o Netão me provoca para ajudar ele em algumas coisas, estrategicamente, da expansão desse grupo dele, principalmente da hamburgueria, que hoje é ali onde está maior recurso alocado para expansão por conta de operação. E é um negócio que eu acho muito legal. Eu tô com a Boali hoje ajudando o Rodrigão, tô com a Rimax também de franquia, Aramis também tem franquia, Ultra Academia também tem franquia, então eu tô começando a me inserir nesse mercado de franquia, Prudential também é franquia. Cara, e de verdade, só fazendo um adendo aqui. Os conselhos que você levou lá para Aramis me fez começar a comprar na Aramis. Tirar o logo da roupa e tal foi que começou a ser tomada de decisão para eu começar a usar Aramis. Nicolau, filma isso aqui. Aqui, ó. Ele falou, tô começando a usar Aramis porque tu tirou o logo das roupas. Tá aqui, ó. Falou agora, Tá pô. aqui, Tá ó. documentado, tá aqui. pô. Tô de Aramis. Essa aqui é Aramis. Tá documentado. Então, banhada muito doce. A gente não queria, tá? Mas ele falou, vocês vão ter que experimentar. Então tá aqui, já vocês vão saber se a gente vai comemorar ou não. Então, pra gente fechar o vídeo com chave de ouro, a gente vai fazer aquele borogodó, aquela permuta, aquela catira, que é o seguinte. Eu vou te ajudar como advisor do grupo. Só que é o seguinte, irmão. Eu não quero dinheiro. Tu vai me pagar em carne. Fechado. E a gente vai pensar num variável em cima de cada franquia nova que entrar, que eu ajudar. Cara, a franquia nova, com você, dá pra fazer porque você sabe exatamente o perfil de franqueado. Fechou. Você teve uma imersão Exatamente. comigo, você sabe exatamente o que eu procuro. Não adianta o cara que tem o dinheiro, É o empreendedor do balcão. é o empreendedor do balcão. Esse é o termo, mas não cara aí, que empreendedor do balcão. Hamburgueria, é o cara... Imagina o criativo assim, procuro você, empreendedor de balcão. Você que quer ficar trabalhando, crescendo, olho no olho com o cliente. Esse é o cara do açougue. A hamburgueria é o cara que quer empreender, começa com uma loja, mas que quer escalar. O cara que sonha em escalar, ele vai pra hamburgueria. O cara que quer ficar num negócio com a família dele e poder viajar, ter um final de semana, ter a noite tranquila, é açougue. São dois perfis franqueados, mas os dois são caras que vão ficar cuidando da loja, cuidando da organização societária. Açougue, o limitante é uma unidade, franquia da hamburgueria, quantas o cara quiser sendo o negócio principal dele. Aí eu te dou uma porcentagem pelo que você indicar. E pelas que eu participar para ajudar a fechar. Sim, mas não precisa, tipo, tem que estar na reunião. Não, a gente vai bolar ainda. Você só vai indicar o cara exatamente que tá dentro do perfil. O processo a gente vai desenhar, meu Exato, time relaxa. vai ajudar. Mas tem a parada. Mas eu quero você como advisor lá. Te ajudando dando na a- estratégia. Exato. Você tem a parada. Quando bater 100 franquias, e vai bater, 2027. se você me considerar que eu tô ajudando, eu tiver até lá, repara, eu tenho que estar até lá, ou seja, eu tenho que confiar em você. Você vai deixar eu comprar um pedaço no valuation de agora que eu tô entrando. Então tu vai me dar uma call de comprar um pedaço quando bater 100 franquias, se eu conseguir te gerar valor e você me manter até lá. Essa segunda parte eu vou pensar. Tá bom, então a gente deixa pro próximo vídeo. Cara, Tu pensa? cara, vamos lá. Não, pensa, não tem Tá não bom, tem pressa. essa parte eu penso. Porque eu confio em você, é só quando chegar um mês antes você falar, Alfredo, cara, eu não quero que você converta a tua call em ação, obrigado. E Beleza, acabou, entendeu? fechou. Então tá na tua mão. Até Essa lá tá a na gente decide. confiança. essa tá na Fechou, tua- fechou. Só se você falar assim, caralho, o cara me ajudou mesmo. Aí, você, porra, Tá, então faz fechado. essa parada. Tá na Fechado, tua mão, eu tô fechado. confiando. Tá fechado. Então, Então vamos selar aqui com... vamos pagar em carne o nosso novo advisor da Boom Beef Burgers e do Açougue Boom Beef. Caralho! Vamos tirar uma foto com vocês Ó. conversando. É o que eu vou fazer agora. E aí, man? Não deu pra conversar com você aquele dia lá? O Alfredo falou, fala com ele agora. Falei, vamos falar com o homem agora. Olha só, o cara gostou de você. Eu acabei de chancelar pra ele aqui. Falei o trabalho que você faz pra gente, que você já fez. Mas fecha que o cara é um agregador. O cara é que nem eu, o cara quer agregar pra todo mundo que tá com ele.
E uma coisa legal aqui, eu acho que você pode depois pensar num produto para as franquias dele, aí você vende pro franqueado um treinamento, e aí cada franqueado te paga 1.000, 2.000 para entrar numa live semanal contigo para ver estratégia de negócio. Aí tu já dobra a tua receita em cima dos franqueados E dele. meu franqueado performa melhor. O teu todo franqueado mundo fica performa feliz. melhor. O cara paga R$1.000 cada um, são quantos hoje? Total 60. 80. Já criou um produto de 80 mil por mês que os caras vão pagar, aí você já isento dele, no final todo mundo está ganhando. Para pra pensar, se precisar eu te ajudo. Ei, valeu. No Sorra do Gol, no quinto negócio saiu. Fechou. Mas deixa eu vir todo mês agora. Primeira reunião, já fiz o cara economizar 30, criar um produto de 80, fazer todos os franqueados aprender Instagram e vender mais, e o dele ficar de graça antes dele pagar. Depois de hoje, merece uma bolsa de carro e um kit netão? Porra, aí é terminar com chave Você acha de que ele ouro. merece uma bolsa netão? Golden Key, Offlance Pass aí. Vou Golden fazer Key. uma bolsa netão. Puta que pariu, aí vai fechar com chave de ouro. Aí ó, segue o canal, deixa seu comentário. Se esse vídeo aqui bombar, vocês vão ver aí do Neto me ensinando. Eu vou pegar o que você quiser. Caralho, tô me assistindo aqueles programas de TV. Tô me assistindo aqueles programas. Ah, Neto, não fala isso que eu vi editar. Tá contigo, pai. Não, vou pegar uma daquela eu vou ter que fazer, porque pô, eu sou da Tijuca. Eu sou da Tijuca, eu vou pegar uma japonesa aqui, falando arigatô. Tá, eu tô nervoso. Tô nervoso. Tem 2 minutos, que nem. Não, 30 segundos, 30 segundos, vai. Valendo. Não, pegou errado. Pegou errado. Pega os que tiver escrito netão. Tá, vai. Já ajudei ainda. Valendo os 30 segundos. Agora não tô conseguindo nem pensar, irmão. Aqui, ancho, aqui, ó. Ancho. Escrito netão. Chorizo. O que é chorizo? Ancho molinho, achei ancho molinho. Ó, os fletearam aqui pra você. Quanto tempo? 3 segundos? 3 segundos! Hambúrguer, dois hambúrguer. 6. 6, acabou. Porra, foi. Aê. Valeu. Agora encerramos o vídeo, né? Tchau, gente. Obrigado. Galera, valeu, segue o tamo Netão, junto. segue aqui o canal, deixa seu comentário e de olho no próximo Advisor. Valeu.